Final de domingo, sem muita novidade, sem muita coisa para se falar de Vasco da Gama. Só a tranquilidade da gente não passar estresse com o futebol, vendo o Vasco jogar, e a infelicidade de estar vendo o Urubu levantar mais uma vez um título, né? O Campeonato Carioca que a gente desmerece, que a gente fala mal, que é um lixo, mal organizado, não paga premiação. Um campeonato que é a cara da FERJ, é a cara do Brasil, né? Com um país de muita gente que não presta, infelizmente. Né? É lógico que a gente não pode generalizar, tem gente do bem, tem gente honesta, tem gente trabalhadora, mas é um país com muita gente desonesta também, né? Então, assim, o Flamengo é campeão do Campeonato Carioca, um campeonato que a gente desmerece, mas queria ser campeão. Claro que eu queria ser campeão carioca, mas eu não queria ser campeão carioca para ser campeão carioca. Eu queria ser campeão carioca para ganhar do Flamengo, para ganhar do Fluminense. Eu quero ganhar do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, jogando amistoso, jogando futebol de areia, como a gente foi comemorar aqui em Brasília, jogando dominó, jogando vôlei, basquete, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Então, não é ganhar o Campeonato Carioca, é ganhar dos nossos rivais. Seja amistoso, seja Campeonato Carioca, seja Copa do Brasil, seja Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo ganha um Campeonato Carioca, onde a gente falou aqui várias vezes da ajudinha que eles tiveram com a arbitragem contra o Botafogo, né, com aquela cotovelada que deram no jogador do Botafogo, Dela Cruz, não foi expulso. Contra o Fluminense 2 vezes, né, o seu Pulgar que bateu em todo mundo nesse campeonato e não foi expulso. Contra o Fluminense, contra o Vasco, depois contra o Fluminense de novo. Então, assim, são coisas que a gente já, para o brasileiro já é normal. Para o flamenguista, então, absolutamente normal, né? Até ficar ouvindo o flamenguista falar que, olha, tá vendo aí, agora ninguém vai falar desse gol anulado do Flamengo, porque foi um absurdo o gol anulado do Flamengo. Aquilo ali nunca que foi falta. Mas ali você já tá no final do jogo, com o Flamengo jogando com a vantagem debaixo do braço, já praticamente campeão, é só aquele lance para poder os flamenguistas ficarem dizendo que também tem erro de arbitragem contra eles. Só que não é um erro que prejudica o time ou que faz o time perder pontos ou perder vaga. É um erro absolutamente banal, mas que não deveria acontecer. Repito, para mim, né, aquele gol ali foi absolutamente legal, para deixar as coisas bem claras aqui. Por que eu tô falando aqui do Flamengo, campeão carioca, do Vasco, que agora entrou para a fila, é o time que com mais anos sem ganhar um título nacional? O último foi em 2011, era o Inter ganhou o campeonato, um título nacional, não, um título, né? O Inter ganhou o campeonato gaúcho, e o Vasco entra para a fila aí, com o time com mais tempo sem ganhar título. Enfim, essas são as coisas que a gente vive por causa do Vasco, tá? E assim, é bom deixar bem claro que não é por causa de arbitragem, não é por causa do momento do Flamengo. A gente vive esse momento triste, esse momento desastroso por causa do vascaíno, por causa dos gestores do Vasco, por causa da política do Vasco, né? Por causa da ambição, por causa de empresários safados, por causa de muita coisa podre que acontece dentro do clube. Só de você ver, toda vez que tem um negócio com o Vasco, né, ou transição de gestão, tem sempre um escritório de advocacia para receber milhões do Vasco, né? Você acha que isso é normal? Você acha que esses escritórios aí não são arranjados por conselheiros, por gente da política do Vasco, por empresários, por gente ligada ao Vasco, para ganhar dinheiro, que é só ação milionária, né? Escritórios cobrando um absurdo. Então é claro, é óbvio, e são ações que acabam ganhando na justiça, obviamente, né? Porque é tudo amarrado para isso acontecer. Infelizmente a gente perde por causa de nós mesmos, não é por causa do Flamengo, não é por causa do momento do Flamengo. Agora, é importante falar o seguinte, né? É importante deixar claro o seguinte: não adianta a gente ficar com esse papo de, olha, o Vasco tem que fazer o que o Flamengo fez, o Vasco tem que ter um bandeira de Melo, o Vasco tem que, se ele não fizer o que o Flamengo fez, ficar um tempo sem gastar, um tempo pagando conta, o Vasco não vai fazer, não vai trilhar, o Vasco nunca vai trilhar o caminho do Flamengo, cara. Nunca, porque o Flamengo ficou 24 anos mamando na teta da Petrobras. 24 anos mamando na teta da Petrobras. O Flamengo é um time que sempre foi beneficiado com a arbitragem.
pega uma decisão que o Flamengo foi tirar um título do Flamengo por causa de erro de arbitragem. Contrário, o Flamengo é sempre o time ajudado pela arbitragem. A Globo, a CBF, né, fizeram de tudo para o Flamengo ser o que o Flamengo é hoje. Com muita ajuda de dinheiro público, com a ajuda de justiça, né, do poder judiciário, com desembargadores, né, engavetando processos que iam fazer com que o Flamengo sofresse penhora. Isso no Vasco, engraçado, que no Vasco é o contrário, né? Os próprios vascaínos que não estão no poder são os que entram para poder denunciar na justiça ou fazer com que o Vasco sofra penhoras. Por quê? Por causa de disputa e guerra política. Então o vascaíno mesmo se sabota, o Vasco se sabota. Né? E no Flamengo, juízes que engavetavam processos que iam levar o Flamengo a penhoras, dinheiro público. Olha, se acontece o que aconteceu lá em São Januário, o que aconteceu no Ninho do Urubu, o Vasco já tinha fechado as portas. Você tem dúvida que o Vasco tinha fechado as portas? Os flamenguistas estavam todo dia em estádio chamando a gente de assassino. Você tem dúvida que isso ia estar acontecendo? O Flamengo ganhou um estádio público, cara. Público, onde você já viu isso? Para ganhar dinheiro. O Flamengo ganhou um estádio público para chamar de seu e faturar bilhões por ano com um estádio feito pelo governo, com dinheiro público. Então é um time que é muito beneficiado. Não adianta a gente dizer assim, vamos seguir o caminho do Flamengo. Não vamos, porque a gente nunca vai ter esse tipo de ajuda, dinheiro público, estádio público. A gente não vai gozar desse tipo de proteção como que aconteceu no Ninho do Urubu, uma tragédia, né, que existem responsáveis, e que se fosse no Vasco teria acabado com o Vasco ou qualquer outro clube. Então assim, a gente nunca vai ter esse tipo de ajudinha, de privilégio, de benefício, né, de omissão, nunca, jamais. O Vasco tem que ir contra tudo e contra todos. Não é só o Vasco não, tô falando de outros times também, tá? Para não ficar aqui com esse discurso de vitimista. Nunca um time vai trilhar o caminho do Flamengo. Nunca, esquece. A gente vai ter que buscar ser resiliente, a gente vai ter que buscar, através de muito trabalho, de gente competente, de honestidade, dar a volta por cima e tentar igualar um pouco, né, chegar próximo, tirar essa distância que foi criada ao longo dos anos com muita ajuda para a gente poder equilibrar um pouco. Mas isso vai acontecer, se acontecer, daqui muitos anos, muitos anos. É difícil a gente ver essa situação, é difícil a gente pensar que a gente vai viver essa situação durante muito tempo ainda, mas eu fico na esperança de um dia poder fazer o meu filho ou os meus netos poderem ter o privilégio de ver o Vasco que eu vi, campeão, montando grandes times, né, e com gente que a gente pode questionar muita coisa, mas que no futebol era competente, coisa que falta muito para o Vasco nos dias de hoje, né? Então é isso, só passando para dar um alô para vocês, um pouquinho desse desabafo, dessa minha indignação com o momento que o Vasco e o Vascaíno vive, e dizer o seguinte: esquece esse negócio de que a gente vai trilhar o caminho do Flamengo, que a gente vai ser austero, vamos pagar as contas primeiro, que depois a gente vai ser rico igual eles são. Esquece, esse caminho a gente nunca vai trilhar, porque a gente nunca vai ter os benefícios que esse time fez. Basta ver o livro do Galvão Bueno. Galvão Bueno quase foi demitido da Globo porque narrou um gol do Vasco, e flamenguista que é, o Roberto Marinho quase mandou ele embora porque ele estava feliz narrando, ou com entusiasmo narrando um gol do Vasco, tentando ser profissional, né? Tentando ser profissional. E essa mídia podre, a Fla Press, né? E agora, a questão de não ser competitivo, ela é só por causa dessa distância? Não, cara, o Corinthians para mim também é um time que tem uma distância, tem um monte de problema político, financeiro, mas foi lá hoje e bateu no todo-poderoso Palmeiras, né? Basta ter coragem também, né? E aí a gente espera dos nossos comandantes, tanto no departamento de futebol quanto do Fábio Carille. O Mano Menezes hoje parecia que ele entrou em campo contra o Flamengo com a vantagem de 2 gols, só administrando o tempo para acabar e ser campeão.
É um time covarde do Fluminense, uma atitude covarde, como foi a atitude do Vasco contra o Flamengo também, tá? Tem dinheiro, tem bom time? Tem. Se não botar o coração na ponta da chuteira, se não tiver coragem, se não tiver a pica apontada pro céu, como dizia o professor Luxemburgo, a gente vai ver o Flamengo empilhar títulos, porque dinheiro que eles têm, da maneira que eles conseguiram, esquece, que a gente nunca vai ter. Saudações vascaínas.